Nessa noite eu quero falar de um tema muito interessante que encontra-se no capítulo 5 e versículo 20 de Mateus, que diz: Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O tema desta mensagem é excedendo a justiça dos fariseus. Certa vez Jesus falou para um fariseu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como seguidor da lei, Nicodemos, meus amados, ele não matava, não roubava, não dizia falso testemunho, não adulterava. Se necessário fosse, ele daria carta de divórcio para sua esposa. Ele não perjurava, amava o próximo, ou seja, fazia tudo aquilo que os antigos ensinaram, fazia tudo aquilo que a lei determinava. Também nós temos um exemplo bem clássico daquele fariseu que subiu ao templo para orar e, estando em oração, ele agradeceu a Deus por não ser como os outros homens, roubadores, adúlteros, injustos. Porém, este homem não foi justificado por Deus. Ele também fazia tudo quanto os antigos prescreveram, porém não alcançou a justiça que vem do alto. Por que ele não alcançou? Porque vivia de acordo com a justiça dos fariseus. E a justiça dos escribas e dos fariseus era condenada por Jesus. Portanto, Jesus diz: Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Quem eram os escribas? Os escribas eram mestres da lei, eram as grandes autoridades sobre assuntos da lei de Deus. Eles dedicavam toda a sua vida ao estudo e à prática da lei. A vida deles era gasta inteiramente em torno dessa lei, e por esse motivo todos lhes davam grande atenção e respeito, porém viviam uma vida de religiosidade vazia. Só conheciam a letra, mas não conheciam o espírito da letra. Só conheciam a lei, mas não conheciam o Deus da lei. Fariseu significa separado, então eles se separavam dos outros em consagração a Deus. E eles proibiam aquilo que a Bíblia não proibia. Eles formulavam um código extremamente severo de moral e conduta. Por conta disso, o povo pensava que eles, juntamente com os escribas, eram os grandes modelos de virtude. Aos olhos do povo, os fariseus eram tidos como justos. Jesus várias vezes falava para eles: Vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Eles então viviam uma religião muito superficial. Não tinham profundidade com a vida de Deus. E Jesus denunciava com veemência as práticas religiosas dos escribas e dos fariseus. Jesus disse que eles coavam mosquito, mas engoliam camelo. Eles tinham esses cuidados pequenos com as coisas pequenas, mas negligenciavam as outras de maior importância. Então, assim também hoje, muitos são os obedientes e cumpridores da lei, mas carregam em seus corações sentimento de mágoa, sentimento de ódio, falta-lhes amor. Estão tão preocupados com as coisas pequenas, mas negligenciam as coisas de maior importância. E assim eram também os fariseus. Então Jesus disse: a justiça de vocês não exceder. O que é que significa exceder? Exceder significa ir além, significa ultrapassar. Ou seja, se vocês não fizerem melhor, se não estiverem no nível mais elevado do que os fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Quer dizer que você é capaz de fazer mais do que você tinha proposto, ou seja, aquilo que era suposto que você fizesse. Então essa palavra tem um significado profético extraordinário, porque todo o sermão da montanha se resume na capacidade de exceder. E como exceder, pastor? Qual é a capacidade de exceder? Jesus diz no versículo 38, Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então esta é a capacidade de exceder. Jesus diz: vistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Então essa é uma política muito difícil, porque quando a pessoa atua no olho por olho, no dente por dente,
ela não excede, ela fica só no nível do olho por olho e do dente por dente. Se ele fere o meu olho, eu firo dele. É a política do bateu, levou. Ele me ofendeu, eu também ofendi a ele. Ele me pisou, também pisei. Ele me provocou, também provoquei ele. Então essa é uma política muito ruim, porque ambos ficam cegos e banguelos. Porque furou o olho, teve o troco. Teve o dente quebrado, recebeu o troco. Então Jesus está nos ensinando o meio da pessoa ficar com o dente e continuar vendo. Ele está ensinando sobre a pessoa reagente, ou seja, pessoa reativa, aquela que reage. Jesus estava dizendo, até aqui vocês aprenderam a reagir, mas também a perder dente e ficar cego. Ele está ensinando e ajudando os discípulos a mudarem e continuarem com saúde. Jesus quer discípulos inteiros. Jesus quer discípulos inteiros. E o reino dos céus está exatamente depois da segunda milha. Jesus fala sobre a segunda milha. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. O que é isso? É a segunda milha. A justiça dos escribas é que eles viviam da escrita, da letra, mas não praticavam. E os fariseus viviam de aparência, mas também não viviam o que diziam. E Jesus está dizendo aqui que se a nossa justiça não for além da dos escribas, que conhecem a letra, vivem falando e ensinando, mas não vivem o que falam e ensinam, então a nossa justiça ficará igual a deles, e de modo nenhum entrarei no reino dos céus. O reino dos céus está depois de você exceder. Se você excede, você chega no reino dos céus. Alguém age, você reage. Mas o homem e a mulher de Deus não reagem. O homem e a mulher de Deus agem. Somos cabeças e não cauda. A cabeça comanda e a cauda reage. Se você vive em função da cauda, você só vive reagindo. Só o líder que nasceu para ser líder age. Quem nasceu para ser cauda reage. E a reação da cauda é olho por olho e dente por dente. Um exemplo bem claro de ação e de reação. O tempo está feio, vai chover, então não vou para o culto. Estou cansado. Qual é a reação? Vou ficar em casa descansando. Olha aí a ação. Fulano não falou comigo. Qual é a reação? Vou ficar emburrado. Ação. As pessoas são falsas. Olha como é que a pessoa reage. Eu também vou ser. Então há uma ação e uma reação. A cauda sempre reagindo. Meu querido, se Satanás descobrir que você é um reacionário, que você não é um atuante, que você não é uma pessoa que age, mas reage, ele constantemente vai estar atacando a sua vida. Jesus disse, quem te bater a face, ou seja, quem pleitear contigo, quem obrigar você a caminhar uma milha, exceda, caminhe 2, dê outra face. A lei romana dava a prerrogativa para os soldados convocar algum judeu para carregar a sua armadura, para carregar as suas armas. E o judeu era obrigado, ou qualquer povo conquistado, era obrigado pela lei romana a carregar as cargas do soldado romano, por 1 milha. A obrigação dele era carregar somente 1 milha. E aí Jesus está dizendo, se alguém te pedir carregar 1 milha, exceda, ande a segunda milha. Porque a primeira milha é a milha do dever, é a milha da lei, de cumprir a lei, de cumprir o dever, de cumprir a obrigação. Quando você fizer isso, não espere reconhecimento, porque o seu dever, as regras existem para serem cumpridas. Você que trabalha, que tem um contrato trabalhista, você tem que cumprir com o seu dever, com suas obrigações trabalhistas, chegar no horário, atender bem os clientes. Então, cumprir o seu dever, as suas obrigações trabalhistas. E não espere reconhecimento, porque é o seu dever. E no contexto dessa passagem, Jesus está falando a respeito de coisas difíceis de fazer. Coisas que não somos obrigados naturalmente. Coisas que somente através do Espírito Santo de Deus podemos conquistar. Há coisas que nós só podemos conquistar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O domínio próprio, a paciência, a humildade de deixar nossos interesses de lado para abençoar outras vidas, ainda que nós tenhamos o direito de não fazer. Cumpra a primeira milha com fidelidade, com lealdade, porque a segunda milha é cumprida com a graça do Espírito de Deus. Aquilo que supostamente você não pode,
Ele te capacita. Então, se te mandaram limpar o banheiro, limpa da melhor forma possível, porque você tem capacidade de fazer mais. Você precisa ter a excelência do exceder. Alguns anos atrás, passava um comercial do óleo Shell, que era o único que excedia o limite da troca. A igreja precisa da unção que excede o limite, a unção da longanimidade. Precisamos ser longânimos, precisamos exceder, precisamos ter a habilidade e capacidade para exceder. Seja uma pessoa que excede. Jesus disse: se alguém quiser tomar a tua túnica, entrega também a capa, porque você ainda tem uma capa para dar. Se alguém quiser bater na sua face direita, você ainda tem a esquerda para dar para ser batida. Se alguém quiser que você caminhe uma milha, você tem capacidade para caminhar mais uma, porque você tem a graça de Deus em sua vida. Jesus está falando para os discípulos que eles não tinham somente que conhecer a palavra, mas aplicá-la diariamente em suas vidas. Que assim como os fariseus viviam de aparência, os discípulos não tinham que viver de aparência, mas serem verdadeiramente filhos de Deus. Então seja um servo que excede, caminhe a segunda milha. E a segunda milha é aquela que não pediram para você andar, mas porque você é leal, você é fiel, você levará a carga. Como andar a segunda milha? Por exemplo, se você vê um irmão que não está indo mais para a igreja, vá atrás dele. Aí a pessoa pode dizer: mas ele não é da minha célula, ele não é do meu GA, quem tem que ir atrás dele é o líder dele, é o pastor. Meu querido, vá, porque essa é a sua segunda milha. Faça aquilo que não pediram para você, porque aquilo que pediram para você fazer é muito fácil, é a sua primeira milha, é o seu dever. Então ande a segunda milha, seja um servo que excede. Porque se você fizer somente aquilo que é para você fazer, somente aquilo que te mandam, você é um servo inútil. Você sabe para onde vai o servo inútil? Jesus disse que o servo inútil, ele deve ser lançado no inferno. Servo inútil é aquele que só faz aquilo que lhe é mandado. Seja útil, exceda, vá além. O servo inútil, ele vai à igreja, senta, levanta, dá oferta, canta, termina o culto, ele volta para casa. Esse é o servo inútil. O servo útil, ele faz tudo isso. Mas a diferença é que ele trabalha, ele faz discípulos, ele vai atrás, ele lidera GA, ele lidera grupo pequeno, ele lidera célula, ele ajuda a cuidar dos outros, ele ajuda os outros em diversas tarefas, é obediente, é leal. E quando ele vê que tem alguma coisa para ser feita, não precisa mandar ele fazer, porque ele mesmo faz. Esse é o servo útil, esse é o servo que excede. Então precisamos ser servos que excedem. Então Jesus disse para os seus discípulos: pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não exceder a dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Exceder é ir além, é ultrapassar, é fazer melhor do que os fariseus e os escribas, é estar no nível mais elevado. E é isso que Deus quer de nós, é isso que o Senhor deseja para nós. Porque Ele tem nos dado a graça, Ele tem nos dado a capacidade de exceder.